Começando a parte 2 do episódio com a Dani Fusieger, aqui no podcast Segunda Eu Começo, que é também o clube de assinatura da Movement, um podcast para tratar de assuntos relacionados à saúde, qualidade de vida, estilo de vida, obesidade e emagrecimento, principalmente obesidade e emagrecimento por conta do meu viés, mas sempre voltado para essa questão tão em voga hoje, que é a mudança do estilo de vida, a relação com a saúde, o viver mais e viver mais com mais qualidade. E uma das coisas que impedem esse viver mais com mais qualidade, uma delas é uma doença crônica chamada diabetes, que a gente tratou na parte 1 e vai dar continuidade agora, trazendo um pouco exatamente, Dani, que eu não perguntei no final do primeiro episódio, já nem lembro se eu perguntei, se eu não perguntei, mas é que eu ia trazer para esse, que é essa relação da mudança de estilo de vida com a diabetes tipo 2 e tipo 1, na relação da dosagem da insulina. E aí depois eu já vou perguntar para você onde é que aplica a insulina, por que aplica, que horas que aplica, e por aí a gente vai. Mas eu queria saber essa questão da remissão com o estilo de vida, qual é o impacto da atividade física, se você quiser incluir um pouquinho da alimentação aí, o que você quiser, sono, manda brasa, Dani. Então, qual a influência, né, do exercício na remissão e mudança de estilo de vida? O exercício, a prática do exercício faz parte, né, dessa mudança do estilo de vida. Então, assim como a alimentação, como dormir bem, a gente sabe que é extremamente importante e faz diferença, né, no dia a dia. Mas, assim, o mais importante é as pessoas entenderem que realmente esses fatores que a gente chama de fatores modificáveis, né, realmente dão resultado, tá? Então, a gente tem que pensar no exercício hoje como escovar os dentes, ela tem que fazer todo dia um pouco, sabe? Então, o exercício tem que fazer parte do dia a dia, a atividade física, o exercício, e realmente eles trazem, sim, as modificações que a gente precisa para uma remissão, tá? Realmente não existe hoje em dia tu passar por um médico, falando do endócrino, né, que não te peça para fazer o exercício e uma alimentação mais saudável. Só que isso fica muito amplo para a pessoa que não entende de exercício e não entende de alimentação saudável. Por isso que a gente precisa de equipe multidisciplinar. Perfeito, Dani. E eu ia perguntar, caramba, agora eu que me enrolei aqui. Ah, sim, quando a gente fala de remissão, só para deixar claro para a galera, a gente tá falando de diabetes tipo 2. Isso, diabetes tipo 2, desculpa, isso mesmo. Como é que é a diabetes, a remissão na diabetes tipo 2 que já tem uma dependência da insulina, Dani? Rola? Acredito que seja bem mais difícil. É porque aí já entrou, Né? já tem um quadro Porque parecido com o tipo 1, né? Que quando tu tá ali, né? Mas existem também, né, como se diz, as pessoas que fazem uso da insulinização oportuna no diabetes tipo 2, que é, por exemplo, num período de doença, que precisa de um maior controle, tá? Então, essa pessoa pode usar naquele período que precisa e voltar a não usar quando passa esse período de estresse, de doença, de infecção, alguma coisa assim, tá? Mas no momento que tu entra assim com a insulina, é porque já está fora do padrão, tu não consegue mais ficar dentro da meta de uma glicemia boa para não ter complicações, né? Só com medicamento oral e exercício, né? Então, realmente já é um quadro, eu não digo que mais grave, mas mais avançado, né? Que não respondeu a outro tratamento que fique só no oral, né? Aí Então vamos lá, dividindo aqui. Se o uso de insulina no diabetes tipo 2, ele é oportunístico, colocando dessa maneira, não sei se seria a palavra mais correta, a remissão ainda está de pé, você ainda pode ter remissão. Mas a partir do momento que a insulina já passa a fazer parte da vida da pessoa, como um diabético tipo 1,
aí já fica difícil pensar em remissão, porque o pâncreas já não está mais produzindo a insulina necessária, ferrou, né? Nessa hora, aí você pode diminuir remédio, você pode melhorar a relação, usar mais basal do que usar a do alimento, mas você vai precisar da insulina, correto? Sim, no tipo 2, pode-se usar somente o remédio, né, o oral, ou a combinação dos dois, né, então, aquela proteção cardiovascular, e é mais difícil a remissão, sim. E a gente tem que dizer o seguinte, a remissão não é cura, tá? Reforçar, a redução, se tu deixar de fazer, de manter esse teu estilo de vida, ela retoma. Então, não é assim, deixei de ter diabetes. Não, tu tem, mas ela está em remissão. Beleza, Dani. Tá? Beleza. Isso. E o diabético tipo 1, que é insulino dependente, não tem Não tem remissão. cura. Não tem Não. nem a remissão. Não. Perfeito. Dani, Não. você colocaria, assim, eu não gosto de número para essas coisas, não, esse negócio de emagrecer 70% dieta, 30% atividade física, eu acho esses números, eles eles tentam trazer uma matemática que não existe no ser humano, mas eu gosto de falar um pouquinho do impacto. Você visualiza assim, um impacto, olhando assim os dois fatores para mim, que no ponto de vista da obesidade são os principais mediadores do acúmulo de gordura, que é a atividade física e a alimentação. Hoje a gente tem mais um trabalho publicado recentemente mostrando a associação, que muitos autores tentam esconder, mas mostrando a associação da atividade física com a obesidade e a bidirecionalidade, ou seja, o aumento do IMC provocando uma dificuldade de manutenção da atividade física, fazendo com que a pessoa se torne mais ativa. Então, no acúmulo de gordura, eu vejo a atividade física e a alimentação como os dois principais mediadores. Como é que é isso na diabetes e qual seria o impacto de um e de outro? O quanto você depende, porque não adianta eu entrar com só atividade física na obesidade, se eu não tiver a preocupação nutricional, a pessoa não vai emagrecer. E na diabetes, como é que funciona essa relação? No diabetes existe toda a relação do carboidrato, né? Então, se tu quer manter tuas metas, né? Que são traçadas ali, metas de glicemia que a gente fala, para cada indivíduo, tu tem que sim ter uma nutricionista especialista em diabetes, tá? Não tem como porque faz parte da glicemia mesmo, né? Desse movimento da glicemia durante a alimentação, né? Pós-alimentação. Então, a nutrição está totalmente ligada a esse resultado, tá? E o exercício também, a atividade física também, porque a gente tem uma captação dessa glicose, né? Pela musculatura, que ela precisa de mais energia para cumprir aquele exercício. Então, são duas coisas que mexem muito na glicemia. Perfeito, perfeito. Você sabe que eu fiz essa pergunta para te provocar, né? Porque a gente está aqui falando, são dois professores de educação física, mas num podcast e numa assinatura que tem uma visão muito da nutrição. Porque eu acho muito importante para o professor de educação física hoje entender os aspectos nutricionais. Hoje eu estava respondendo uma mensagem de um professor, estava falando para mim do último episódio do ano passado, que é o episódio da Vanessa Bornheim, que é um episódio de nutrição especificamente, e eu estava falando para ele, cara, eu sou incapaz de prescrever. Mas, Alan, pô, tá se metendo, tô falando, incapaz de prescrever nutrição. E aí ele tava assim, pô, de vez em quando alguém fala assim, pô, tá se metendo no campo da nutrição. Não, cara, se eu não entender essa parada, na obesidade, eu fracasso. Eu tenho que entender com a profundidade necessária para entender as causas, os impactos, como que
que se dá essa relação com a nutrição, e eu tenho essa visão na diabetes, eu te provoquei para ouvir, mas eu já tinha esse viés, porque eu acho impossível pensar em diabetes se não pensar, porque eu acho que o princípio no diabetes, eu acho que é ainda mais forte ainda a mediação da alimentação, se fosse botar um peso, do que no emagrecimento. É ruim fazer esses balanços. Mas o professor de educação física hoje, que não entende, eu não acho que tem que ser nutricionista. Ir lá, tem uns que gostam, vão lá e fizeram, ótimo, eu bato palma, o cara foi lá. O próprio Cauê, que estava aqui comigo, fez essa parceria aqui um tempão, está estudando nutrição. Eu, em breve, eu estou negociando a participação de um professor de educação física, que é educador físico e nutricionista, o que vai ser muito legal. Mas eu acho que, independentemente da gente ir para uma faculdade estudar nutrição, que eu não vou, mas eu tenho que botar ali num percentual de assunto relacionado à nutrição. Inclusive, os modelos que mais têm hoje impacto sobre a explicação da obesidade estão todos na nutrição. Modelo carboidrato e insulina, modelo do balanço energético, hipótese da alavancagem proteica, estão todos na nutrição. E o que não está, que é o modelo competitivo do Eduardo Yarker, ele está na atividade física interagindo com a nutrição. Não tem jeito, a nutrição está sempre. Não tem. A gente tem que entender desse assunto, né, Dani? Exatamente. A grande parte das preocupações das pessoas que têm diabetes é em relação ao que eu vou comer, né? O que eu posso comer, o que eu não posso comer. Então, o nutricionista no diabetes é extremamente importante, porque também deixa as pessoas mais tranquilas, mais calmas, sabendo que podem comer sim, tem as quantidades, obviamente, tem quantos gramas de carboidrato por refeição, né? Então, assim, ou quantas colheres disso, quantas colheres daquilo, né? Ou medido mesmo pesado em balança, não tem como tu fazer o controle da glicose, porque age diretamente, né, na resposta. Então, hoje em dia, assim, padrão ouro, né, é tu fazer exercício físico, ter tua nutricionista, ter o teu bom médico prescritor, né, um médico que realmente entenda da prescrição. Então, enfermeiro, para fazer toda essa parte educacional de como aplicar, como medir, como isso, como aquilo. Todos esses fatores deixam a pessoa com diabetes muito mais tranquilas e abre assim, uma facilidade das escolhas dos alimentos, de não ficar preso numa dieta muito restritiva, sabe? Então, assim, tem pessoas que não vão mais nem a festas, isso e aquilo, com medo de comer, sabe? Então, assim, tira esse mito, né, de que é proibido isso, é proibido aquilo. Então, a pessoa fica com muito mais liberdade de escolha, sabendo que não vai fazer mal. Então, imagina como isso alivia a carga da pessoa com diabetes, que não é fácil, uma doença crônica, ao longo de todos esses anos, né? Então, assim, eu acredito que não existe o tratamento do diabetes sem a nutricionista e sem o educador físico. Os dois têm que estar muito ali, até porque a atividade física ela tem um papel no controle glicêmico e tem um papel na relação com a nutrição, que a gente não vai entrar aqui, que eu vou ter um episódio só tratando sobre isso, vou ter um convidado aqui, que é o Ramon Peçanha, ele vai vir falar para a gente do assunto que eu mais gosto, Dani, que é a relação da atividade física com a alimentação do ponto de vista do quanto ela pode interferir no apetite, na fome, e ajudar nesse controle do comportamento alimentar. Isso é outro episódio, e no momento que eu gravo contigo, eu não sei nem se ele foi o episódio anterior, porque a gente está gravando com muita antecedência. Por mais que eu tenha organizado os temas, eu dependo da agenda dos convidados. Pode ser que a gente esteja falando aqui e seja o episódio anterior a esse. Olha que legal. Vamos ver. Muito bem. Dani, eu vou te provocar de novo, que eu estou aqui com a pauta que você me deu, que tem bastante coisa, mas eu quero te pedir para contar uma história sua de intervenção. Se você quiser, eu acho que talvez você tenha que ocultar o nome
de um aluno ou de uma Sim, aluna, não, não vou falar. Não. mas eu quero uma história Uhum. aqui para que passe por todas essas coisas que você colocou para mim aqui, de automonitorização, de diário da Aham, glicemia, de complicação aguda, de local de isso. aplicação. Tem muita coisa. Então, manda Tá, brasa, então assim, conta pra gente. tá. Eu na sala de musculação, né? Eu vi um menino sentado no extensor de joelhos com uma barra de chocolate, comendo. Aí eu, como não consigo ficar quieta, não é? Fui até lá, me apresentei para ele e disse: por que tu está comendo essa barra de chocolate enquanto tu faz exercícios, né? É que eu tenho diabetes, tá? Então, a partir dali, eu comecei a estar mais perto dele, né? E eu consegui, muitas vezes, né? Aconteceu com esse menino, muitas vezes, ele era um adolescente, eles não querem falar sobre diabetes, Era tipo tá? um, Dani. Tipo 1, eles não querem falar sobre, principalmente adolescentes, tá? Então, assim, o que eu consegui fazer com ele, né? Só fiquei sabendo que ele tinha diabetes, e aí, nos outros dias, ele levou, ele levou mais de uma semana para se abrir sobre diabetes comigo. Eu conversava tudo que é tipo de coisa com ele, menos sobre diabetes, Olha tá? só. E aí, depois ele começou, assim, a falar, a gente tem que respeitar o momento que a pessoa está na sua, no seu tratamento, né? Que relação tá com o diabetes, que momento tá. Então, numa relação, hoje tá tudo certo, amanhã odeia, tem raiva, né? E não quer falar. Então, isso aconteceu com esse menino. Outra coisa que eu intervi também foi justo no início da insulinização de uma aluna. Então, ela falava: Deus me livre, usar insulina, né? E aí, tu tem que ouvir, tu não pode dizer, que ridículo, que não sei o quê. Né? A gente não pode falar esse tipo de coisa, tu tem que... porque é comum ter medo, né? As pessoas falam tão mal da insulina, que pode provocar tanta coisa, que as pessoas têm medo de usar, né? Quando precisam. E aí fica com o tratamento parado, porque não vai ter mudança se não utilizar a insulina naquele momento, né? Ou a partir daquele momento. Então, eu consegui, dando aula para ela normal. Eu consegui trazendo algum tipo de material, conversando com ela sobre, que ela aceitasse a utilização da insulina. Então, a gente vê como a gente tem como trabalhar, né? Tem como dar um auxílio, uma consciência para essa pessoa, para a família, né? Depois ela ia viajar, aí eu comprei para ela os estojinhos para armazenar a insulina, né? Então, tu consegue dar um apoio que também acalma a pessoa e faz diferença na vida dele, que muitas vezes não tem informação do básico. Olha só. E essa aluna aí que estava com medo da aplicação da insulina, ela era aluna de Ah, sala ou personal? Ou personal, como vocês falam aí? personal. Ela era personal, sua aluna de personal. Ainda é. Ainda é, ó, que maravilha. Que aí ajuda a ter mais contato, facilita um pouquinho. E o que você está falando, se o pessoal está prestando atenção, o que a Dani falou agora, é puramente comportamental. Olha a questão comportamental. Não adiantava nada todo o conhecimento que você adquiriu estudando a fisiologia da diabetes, sem uma questão de entendimento de lidar com a pessoa, lidar com pessoas. Mas isso aí eu sei que você tira de letra, porque eu vi na prática algumas vezes, enquanto eu vi você trabalhando, ou então momentos que eu estava treinando na sala, enquanto você estava ali com o estagiário, a maneira como o estagiário que estava sendo treinado por você vinha me abordar. Então, isso é uma experiência. A Dani é uma experiência à parte na sala de musculação. Fico muito feliz que você esteja. Você continua com aquele mesmo tesão, Dani, na sala de musculação?
Confesso que tem momentos que dá uma baixada, mas geralmente sim, porque eu gosto muito de atender pessoas, né? Uhum. Tem alguns períodos que a gente está mais cansado de, às vezes, volume de atendimento, né? Tipo, agora próximo do verão, porque aqui pra gente tem verão e tem inverno, né? Vocês estão sempre verão, tudo certo, né? Agora, a gente tem uma diferença. Então, dá uma cansada, né? E muitas vezes, assim, é o propósito de tu estar ali, entendeu? É tu levantar sabendo qual é o teu propósito e sempre fazer alguma coisa para exercer esse propósito. Então, eu gosto muito de atender pessoas que têm algum tipo de, Condição que de você pode ajudar. comorbidade, de condição, que eu possa ajudar. Porque eu me sinto melhor. Eu sinto que eu estou fazendo diferença na vida daquela pessoa, sabe? Então, esse tipo assim de atendimento, eu vou feliz, volto feliz. Ah, que legal. Eu gosto, Isso eu percebia. Só tem uma coisa que eu não concordo com você, que não tem o inverno no quê? Rio de Janeiro. Nós chegamos a 18 graus esse ano aqui. Isso é um absurdo. No caso, em 2023. Você está Ai, pensando que é fácil 18 graus, Dani? Pelo amor de Deus. 18 graus aqui. A gente está tudo de manga curta com 18 graus. Vamos, vamos deixar isso para lá, porque Pra lá. eu realmente sei o sofrimento de vocês. Eu fui algumas vezes aí no inverno, meu Deus do céu, aí é complicado demais. É complicado. Brincadeiras à parte. Vamos seguir. Dani, tem uma questão Vamos. de local de aplicação da insulina. Eu tenho bastante curiosidade. Tem muito tempo que eu não converso com Uhum. alguém que está no dia a dia. Porque eu já ouvi Exatamente. pessoas falando diferente em relação, Tá. coisas diferentes em relação a para quem é insulino dependente, qual é o local de aplicação, por quê e como se pode interferir aí no treinamento da pessoa, se ela vai treinar força de membro Isso. superior, inferior, etc. Exatamente. Então, assim, os locais de aplicação de insulina são os mesmos para tipo 1, para tipo 2. Gestacional muda um pouco ao longo do andar ali da gestação, né? Mas assim, braço, parte de trás do braço, tá? Coxa, parte da frente da perna, tá? Mais pro lado de fora e não pro lado de dentro. Glúteo e abdômen. Que aí tem umas regrinhas, né? De quantos dedos para lá, quantos dedos para cá. Mas esses são os locais de aplicação, tá? O que que acontece se o meu aluno aplicou a insulina dele nas pernas? Eu vou dar um treino de perna, de corrida para ele. Vai ter absorção muito mais rápida da insulina, tá? Então a gente evita que isso aconteça, né? Então a gente vê, aplicou em tal lugar, começa pelo outro, sabe? Então assim, aplicou no braço, vamos começar lá na perna, tá? Então esses cuidados tem que ter porque realmente causam diferença, trazem diferença na glicemia, tá? Mas é isso, e é importante a gente saber também, porque muitas vezes ele vai estar dolorido, ou a gente pode sentir algumas coisas assim, ter alguma coisa na perna, né? Alguns calombos assim na perna, que a gente chama de lipodistrofia, que tu aplica muitas vezes sem fazer o rodízio, o ideal é fazer o rodízio nessas aplicações, né? Como são muitas aplicações no dia, fazer o rodízio, tá? Dessas aplicações, para evitar essa lipodistrofia, que fica um caroço, assim que daí a absorção da insulina vai ser dificultada. Mas para nós, como profissionais de educação física, é isso, é o local da aplicação relacionado à absorção. Tá, então não quer dizer que se eu apliquei na perna, se o aluno aplicou na perna, que ele não possa treinar a perna. Sendo que não Não, possa não, usar o não, membro não. inferior, né? Eu nem gosto. Não. Eu teria um problema com isso, sabe, Dani? Que o meu treinamento hoje, como ele
não envolve mais essas divisões necessariamente. Aham. Dependendo do aluno, às vezes tem um aluno que gosta de uma coisa mais tradicional e eu não tenho problema nenhum com o gosto do aluno. Mas, em geral, eu estou ali numa utilização mais global, eu teria que mexer um pouquinho, mas não quer dizer que não possa, só quer dizer que eu tenho que... Pensando no modelo tradicional de braço, perna, etc., se o cara aplicou na perna, aí para a galera que faz um Começa o treinamento mais exercício por tradicional, outro. começa pelo... Se está na perna, começa pelo braço e termina na perna. Isso, Ok. isso, não precisa, não é não fazer, é só a ordem que pode vir a causar uma hipoglicemia, tá? Então, não vai acontecer sempre, não. Isso aí o aluno se conhece também, a gente vai conhecendo as respostas dele em relação ao exercício. Então, por isso é importante a gente fazer todos aqueles, no início lá, né? Aquele controle um pouco maior. Depois a gente já sabe a resposta, já vai tudo certo. Beleza. Dani, eu imagino que você tenha alguns alunos de personal com diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Mas na sala, no treinamento do dia a dia, o aluno de sala, você também tem alunos ali que você prescreve e participa, porque aí você está participando do tratamento, na minha visão. Você participa também do Exatamente. tratamento de alunos da sala corrente hoje? De sala, sim, e poderia atender muito mais, né? Porque tem gente que não acredita, não quer fazer, faz só o que quer, né? Porque para quem tem o tipo 2, para quem tem o tipo 2 é bem difícil essa parte de ter a adaptação, a não adaptação ao exercício, colocar o exercício no dia a dia, né? Então a gente tem muita resistência ao exercício. Então é mais difícil. Assim, mas eu tenho para algumas pessoas do tipo 2 é mais difícil, justamente pelo comportamental, né? Eu tenho sim pessoas que eu atendo ali, e quando tu estuda isso, aí tu vê o pessoal com o Libre, né? Tu já sabe que a pessoa tem, ou tá fazendo algum controle em alguma dieta, né? Mas a gente já fico mais próximo, já converso, né? Aí a pessoa me conta, daí a gente vai organizando o treino em relação a isso. E também muita orientação, né? Que a gente faz. Não só o treino, né? A parte de conversar, de ouvir, né? Porque a gente escuta muitos absurdos, né? A gente não. A gente está junto e escuta, mas a pessoa que tem diabetes escuta muitos absurdos. E a gente tem que saber lidar com isso também, chamar a atenção de alguns colegas depois que a situação acaba, né? Porque já apareceu uma menina lá na... Imagina, primeiro dia que veio para musculação, estava usando o Libre no braço, né? Aí veio um colega e disse assim, tu não vai acreditar, mas ele falou, tu esqueceu de tirar o alarme do Renner. Eu demorei para entender a brincadeira, Dani. O alarme do Renner, porque é aquele negocinho fica preso na... Exatamente. E aí, qual Tu foi a reação? acredita nisso? Cara, sem conhecer a A, mi- menina, sem a- intimidade, sem nada. Sem conhecer, a menina eu estava mostrando para ela, para ter noção, eu estava mostrando para ela onde ela guardava a bolsa para deixar lá para a gente fazer exercício. E o cara me larga uma dessa. Qual foi a Eu queria reação pular no dela? pescoço dele. Você lembra a reação dela? Ela, sim, ela deu uma risadinha assim, sem graça, e disse: não te preocupa, prof, eu já estou acostumado de coisa. Dani, não sei se você está Eu me queria. ouvindo. O seu áudio sumiu. Não desculpa, Ué, por professor. quê? Ah, tá. Desculpa, professor. Ela disse assim: eu Não, pedi desculpas a ela. não, então, quando Ah, ele falou para ela, eu te perguntei qual é tem que voltar porque a conexão ficou ruim. Ele fez tá a bom. gracinha, eu te perguntei a reação dela, você começou a falar que ela já estava acostumada e Não, aí picotou tudo. isso, foi isso que ela disse. Não te preocupa, prof, que eu já estou acostumada a ouvir muita coisa em relação a isso, as coisas mais absurdas. Ah, ela Mas eu respondeu fiquei, isso? respondeu isso, que é muito comum, é um horror o que as pessoas escutam. Então, eu fiquei muito braba com meu colega e depois eu chamei ele para conversar, né? Até porque tu imagina
vai entender quanto tempo ela levou para ir para a musculação, fazer o exercício, né? Então, assim, e tá retomando uma coisa, de repente estava super empolgada retomando, aí chega um, chega o outro falando essas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso foi em sala de musculação. Essa foi Essa a aluna, do depois Libre, né? você continuou atendendo? Ela continuou na academia? Continuou. Eu tenho uma menina que faz uso da bomba de insulina, né? Que fica, é um aparelhinho que fica no corpo, né? Através de um catéter, ela começa Tem agora as que ficam direto no corpo e tem umas ainda que são pequenininhas, assim, não é isso aqui, tá, gente? Mas é parecido, assim, ainda são. E fica assim, tu coloca pertinho, ou tu prende na calça, ou tu prende onde tu achar melhor, e ele vai liberando insulina aos poucos. E de maneira contínua. Então, assim, o que acontece? As pessoas também virem perguntar o que é, né? E muitas vezes as pessoas se incomodam de estar com aquilo ali. Muitos não se incomodam, outros se incomodam. E aí tu chega, tá super empolgado para fazer, vem alguém e larga uma piadinha dessas, né? Então, assim, a gente tem que evitar, né? Se tu não sabe, hoje, há uns 3 dias atrás, uma colega veio me perguntar: Dani, o que é aquilo que ela está usando no braço? O que é aquilo que ela tem grudado, assim, né? No braço também? Aí a mesma pessoa perguntou: e aquele outro que tem uma maquininha? Então, assim, esse é o ideal, né? É tu perguntar para outra pessoa num outro momento. Uhum. Então, assim, a gente saber se comportar também atendendo esses alunos. Não julgar nela, não Sim. julgar a pessoa que tem diabetes tipo 2. Todo mundo fala, comeu doce demais, nunca se cuidou, né? Então, estão sempre julgando, sempre criticando, né? A gente sabe que não é só o estilo de vida, né, que influencia bastante, mas não é só ele, né? Sim, Então, para desenvolver o tipo 2, então a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Com o ser humano. Problemas parecidos com o que a gente enfrenta na obesidade, Dani. Completamente parecido. Exatamente. E as pessoas Então, essa têm... pessoa... O profissional, se ele não entender isso, ele espanta, porque quando você vai lidar com o público em geral e você quer trazer as pessoas, você quer fazer, isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito, porque as pessoas são muito diferentes. Eu, por exemplo, Dani, estive gordinho. As pessoas não acreditam, mas eu estive gordinho. Eu não tenho coragem de postar uma foto. Qualquer dia eu vou tomar coragem e vou postar uma foto tem uma foto que eu acho que se eu buscar aqui, tem uma Antes e foto que é depois. bem emblemática. Não, antes, depois eu não vou postar, mas porque as pessoas estão me vendo hoje, mas é uma foto minha sentada numa situação que, quando eu olhei, eu falei, cara, como eu tava gordo. E as pessoas me chamavam de gordo e eu ficava bravo. Mas eu nunca fiquei bravo com ninguém que me chamava de gordo. Mas essa é a minha reação. Eu ficava bravo porque eu estava gordo. Eu olhava assim, cara, se eu quiser que não me chamem de gordo, essa é a minha postura. Se eu quiser que não me chamem de gordo, eu tenho que dar um jeito de emagrecer. Foi o que eu fiz. Eu resolvi o problema. Eu prefiro que me chamem de magricela, porque agora me chamam de magricela. Que antes me chamavam de magricela. Quando eu era adolescente, eu era chamado de magricela. Que também me incomodava. Sim. Que eu achava ruim. Mas me incomodava. O que eu fiz? Eu comecei a treinar. Eu nunca transferi o problema para os outros. É uma característica da minha personalidade. Se estão me chamando disso e eu não gosto, eu tenho que mudar. Eu nunca vou ficar fortão, mas eu pelo menos... Aí a hora que eu tô me sentindo bem com o meu corpo, pode me chamar do que quiser. Aí caguei. Sim. Aí você pode me chamar de... Exatamente. Não tem problema. Mas eu sou a pessoa que toma essas decisões. Em geral, e aí eu tenho... Assim como eu tô tratando do meu exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa que é muito amiga minha e da minha esposa, que ela abandonou a academia por causa do tratamento que a professora estava dando para ela. Eu não vou lembrar os detalhes agora. A professora de sala na academia. Ela foi o primeiro dia, ela foi o segundo. A maneira como ela foi tratada, ela ficou com vergonha de voltar. E não tem a ver com diabetes e obesidade, esse caso. Tem a ver com o seguinte, uma pessoa que não tinha caraca.
Não tinha Obrigado, Pablo. não conhecia não antes, não estava conhecia antes a pessoa. familiarizada com, acho que agora saiu, com a academia. Isso, familiarizada. Aquilo ali era um Tá. ambiente inóspito. Precisa de alguém para ajudar. Hostil. E a pessoa que estava ali para ajudar foi a pessoa que, traduzindo aqui de maneira bem grotesca, foi a pessoa que disse: "Ah, não é possível que você não entendeu ainda como é que é." Aí a pessoa fala assim: "Caramba, eu sou muito burra. E então, como eu sou muito burra, eu não vou mais voltar aqui." Perdeu. Aí vamos pensar aqui, se você não quiser pensar, tá? Você que está ouvindo, não quer pensar como ser humano? Você tem um pouquinho de dificuldade de pensar humanamente? Beleza. Já é um grau de idiotice, é um certo grau de idiotice. Mas eu não tenho como combater o grau de idiotice das pessoas. Mas pensa então, pelo menos comercialmente. Porque você acabou de perder uma oportunidade de ter uma aluna, porque hoje ela está treinando com o personal. Olha que fantástico. Ela Poderia ter sido essa primeira pessoa que atendeu ela. Exatamente. Naquele horário que ela estava ali maltratando a pessoa, ela poderia ter dado uma atenção legal, ter provocado uma adesão, né, ter provocado uma aderência da pessoa à atividade física ali prescrita por ela e, a partir daí, ter ganho um aluno de personal. É que... Não, e assim, ela, tu perde a oportunidade de ser gentil com outra pessoa, né? É o teu trabalho, que tu não está fazendo da maneira correta. Ela, como era de sala, ela está defendendo uma camiseta, uma empresa. Exato. Então, em sala, eu não sou a Dani personal. Em sala, eu tenho que respeitar aquela empresa, né? Então, assim, foi um desserviço, porque ela podia simplesmente ter cancelado o plano também e ter ido embora, falando comercialmente também, né? Então, tu prejudicou a pessoa e prejudicou também a empresa. Na verdade, perdeu a chance de ficar quieta, né? Exatamente. Quando eu falo da questão comercial, Dani, é porque assim, a pessoa quando... Se você quer ser idiota, porque não tem como... Só que não consegue entender que é a questão da relação que vem em primeiro lugar, pelo menos se você é tão idiota ao ponto de não entender isso, acho mais fácil entender a questão comercial que está em segundo plano, porque ela é uma consequência. Na minha visão, tá, Dani? Na minha visão, ganhar dinheiro é uma consequência de você entregar uma solução, entregar um bem, e que você vai fazer isso não pensando no dinheiro. Não é uma visão romântica, não. E você vai ser recompensado por isso, porque é inevitável ser recompensado por isso. As pessoas, inclusive porque as pessoas respeitam, pessoas decentes, porque se você é decente, você vai acabar. Não é só sorte. Por exemplo, eu falo hoje, assim, o grupo de alunos que eu tenho, eu sou muito sortudo de ter o grupo de alunos que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho consciência do quanto eu batalhei para ter as pessoas especiais que eu tenho como alunos. E muito antes do que eu recebo financeiramente, que é importante para eu sobreviver, e poder ir lá dar aula para eles, mas muito antes disso, a preocupação tem que ser de o quanto eu vou entregar de bem para essas pessoas. Quanto realmente eu vou resolver o problema delas e mudar a vida delas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Esse tem que ser o foco principal. Mas algumas pessoas não têm um nível cognitivo suficiente para entender isso, Dani. Eu sei que eu estou sendo um pouquinho grosseiro. Não, mas eu acho que está fantástica a tua colocação. É como quando chega, né, um aluno obeso, que eu não conhecia anteriormente, tu nota que a pessoa não está se sentindo bem ali, né, no meio de um monte de pessoa com peso normal, né, que ela desconhece qualquer... nunca fiz musculação. E essa pessoa disse para mim assim, eu não me sinto à vontade ainda para estar aqui ou para fazer as outras aulas. Aí eu falei, mas o que tu te sente à vontade? Encaminhar. Tá bem. Vai para a esteira, vai pro, né? Ela gostava também do transporte, vai para o transporte. Então, assim, eu não estava nem pensando o treinamento que eu ia dar para ela. Lu. Eu estava pensando em fazer ela se sentir à vontade. Deu algumas semanas, ela já veio para eu prescrever um treino para ela, sabe? Na musculação. Então, assim, é tempo da pessoa se adaptar, é tempo da pessoa se sentir bem, né?
A gente usa até escala de prazer, né, durante o exercício, assim, no exercício. Então, é isso, é tu acolher. A pessoa vai se sentir bem ali quando vê que está fazendo todas as aulas, está aproveitando um monte a academia, está se sentindo melhor com ela mesma. É isso. E tá aderida, que é importante. Tá ali, aquilo faz parte. Tem gente que quer emagrecer para ir para academia, quando efetivamente a academia poderia, de fato, ajudar no processo. Dani, como a Exatamente. gente entrou nessa Oi. questão do acolhimento, de tratamento da Uhum. relação com as pessoas, que eu acho tão importante, eu vou te fazer mais uma pergunta do ponto de vista prático. Eu quero mais uma Uhum. história sua, uma história de remissão, tem alguma? Quando eu falo remissão, já estou falando, Não, já está claro para todo mundo que é diabetes tipo 2. sim. Não, eu não tenho história de remissão. Eu tenho histórias de baixar bem glicada, mas eu nunca tive história de remissão. Olha, tá faltando esse desafio aí, hein, Dani? É, Não é é, você que escolhe, é. né, Dani? Não, não a gente faz o que consegue ali, né? Mas não chegou à remissão, mas baixa muito a glicada, fica próximo do que de uma pessoa que não tem diabetes, né? Mas não cheguei à remissão ainda Perto ali nenhuma, do não. 5,6. É, Conta uma história dessa pra gente aí, Dani, da relação, porque como você está falando muito da importância da relação, do comportamento humano, porque a gente muitas vezes, e eu acho que tem muito profissional que se forma e quebra a cara porque não entende que não adianta ele estudar todos os métodos e sistemas de treinamento, entender a fisiologia, entender a biomecânica, se ele não entender que ele está lidando com o ser humano. E aí ele vai é lá aquela. e quebra a cara porque essa parte não foi ensinada para ele. Faltou essa parte, né? Então, assim, é aquela velha história que a gente diz, né? A pessoa é contratada pela técnica e demitida pelo comportamento, Sim, sim. né? Então, Isso é é muito comum exatamente isso. acontecer. E isso acontece Muito comum acontecer. quando você perde um aluno, em geral, você perde, e em geral, você perde muito por causa disso também. E aí você fala assim, pô, Também. eu entendi tudo, fiz a prescrição toda certinha, tô fazendo tudo bonitinho, e ele não quer mais treinar. Dificilmente, ficar um recadinho aqui, galera, o aluno, dificilmente ele fala, não quero mais treinar com você, porque eu não gostei do seu trabalho. É muito difícil. Estou com problema financeiro, vou ter que viajar muito, É, vou mudar de cidade. São várias, meu tempo vai ficar curto, são várias isso, justificativas que ele dá porque ele está te demitindo. Como não é um exatamente. contrato numa empresa entre chefe e funcionário que chama, senta na mesa e demite, a relação é um pouco diferente, ele dá uma volta para chegar nessa demissão, mas você está sendo demitido achando que realmente. Então, é importante a pessoa também se autoavaliar para entender nesse processo de perda do aluno o quanto alguma coisa que você fez deu errado. Toda vez que isso acontece, que aconteceu ou que acontece comigo, eu faço esse tipo de reflexão, Dani. Isso ajuda a Exatamente. acontecer cada vez menos. Cada vez Exatamente. menos. Mas eu Perfeito. quero que você conte, então, já que não tem uma história de remissão, quero que você conte um pouquinho para Não. a gente falar um pouquinho mais dessa parte comportamental e da técnica junto, porque aí eu acho que a técnica vem junto. Você tem algum caso de. Não, você já falou. É porque eu já fui olhar aqui e já me deu Tá. ansiedade de querer perguntar outra coisa. Deixa eu segurar. Não tem remissão, mas tem ali de ficar entre 5,6 e 6,5. Sim, tem. Ah, então conta uma De, história dessa pra gente com de todos os baixar, sim. aspectos. Não, de baixar, assim, vários pontos a glicada, né? Então, a pessoa chega sedentária, né? E sem ter a regularidade do exercício. E não está com um profissional da nutrição, porque muitas pessoas demoram a enxergar que não precisa só do médico, entendeu? Tu precisa da parte da medicação, com certeza, mas tu precisa também desses outros pilares para o tratamento do diabetes. Então, a pessoa chega assim, sedentária, aparece
rapidamente, né, uma mudança ali de glicemia, rapidamente, gente, não é assim, cair de 10 para 5,6, não é isso? Cai ponto, tá? Não é assim esse distanciamento. Mas acontece bastante, porque a pessoa começa a vir todo dia, ou começa a vir 3, 4 vezes por semana, começa com a alimentação junto, a gente tem muita gente, e muitas vezes são ajustes no tratamento que já tem, sabe? São pequenos ajustes de algum alimento que eleva mais a glicemia daquela pessoa, né? É o que comer antes, o que comer depois, né? É uma interpretação dos dados da glicemia também, por isso que a gente pede aquelas coisas anotadas, que aí tu consegue ver realmente aonde está acontecendo, se tem um padrão, se não tem um padrão de hipoglicemia, de hiperglicemia, né? Então, assim, tem sim, até essa senhora que eu tô com ela também, ela, ela diminuiu glicemia ao longo dos anos, aumentou massa muscular, qualidade da marcha, melhorou o sistema cardiovascular. Então, assim, porque não é só a glicemia nela, tu mexe num todo. Sim, é Então, importante assim, falar isso. tu não mexe só, não é separado, né? Ah, mexeu só na glicemia e deu. Não, tu mexe num todo, porque a pessoa que tem diabetes, aquilo que a gente falou, tem tendência a ter problemas cardiovasculares, né? Começa a ter alterações nos vasos. Então, tudo isso faz diferença, tá? Eu usava tanto de medicamento, estou usando menos. Então, a pessoa também já fica feliz com isso, né? De ter essa redução. Olha, tu fazendo assim, tu já está necessitando de menos medicamento. Ou tu tira um comprimido de uma classe, né? Que não precise mais usar. Então, isso acontece bastante. Né? E é gostoso de ver. E é gostoso de ver a pessoa se sentir bem. Outra coisa que acontece também, que eu acho muito legal, são as pessoas, isso em sala também, tá? As pessoas descobrem que tu entende do assunto, então muitas vezes eu quem coloco o Libre nelas. Elas compram o Libre e lá na academia eu coloco o Libre, sabe? Ou ensino como colocar, ou passo um videozinho ensinando, ou passo algum outro tipo de que a pessoa tenha falta, queira se aprofundar mais, eu que passo aquilo ali para eles. Então tu vira uma fonte de, Isso é uma referência. assim, uma referência das pessoas quando precisam de alguma coisa. E como eu te falei, às vezes é só um detalhe, sabe? De não ter misturado a insulina, né? No caso de quem usa a insulina que precisa, assim, ser homogeneizada. São pequenas coisas, trocar a agulha nas aplicações também faz diferença. Ah, estou com dor na aplicação, troca a agulha mais seguidamente e vai melhorar. Então, todas essas pequenas coisas, mas que fazem a diferença no dia a dia. Agora eu atendi, tu vê, eu estou atendendo em clínica. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar atendendo em consultório com a educação física, Que bacana, né? sabe? É muito legal, assim. Então, tu organiza a vida daquela pessoa, né? Tu tenta levá-la para o lado do exercício, tu prescreve coisas que ela pode vir a fazer, que caiba no dia a dia dela. Então, tem tudo isso. Então, a gente consegue ajudar e orientar e facilitar a vida dessa pessoa de muitas maneiras. E isso é muito gratificante, né? E essa senhora que eu atendi, outra, né? Não a mesma, as mesmas, não sabia por que estava tanto tempo sem conseguir baixar, né? Um pouco glicose e glicada, obviamente, assim, caminham juntas, né? Mas assim, e aí são detalhes, e aí é botar um senta e levanta no meio do dia, sabe? Exercício com borrachinha, exercício com bola, coisas que ela pode fazer
ali vendo a televisão, vendo o jornal que ela gosta, sabe? O programa que ela gosta. E não precisa ser 1 hora, a gente coloca as coisas fracionadas que cabe para realmente fazer. Não adianta a gente prescrever uma coisa que a pessoa não gosta, porque ela não vai fazer. Então, a primeira coisa que eu pergunto quando eu prescrevo é: do que tu gosta de fazer? E o que tu odeia fazer? O que tu não gostaria que eu colocasse? Né? Porque daí tu já tem um parâmetro. E claro, vão ter coisas que tu sabe que vai fazer bem, que tu vai colocando na prescrição, né? Então, assim, essa senhora começou a fazer exercício em casa, já mudou completamente ânimo, disposição, porque está se sentindo mais ativa, né? Então, os ganhos são inúmeros. Caramba. E eu me sinto muito grata quando, assim, tu consegue, né, fazer isso. Você deu um exemplo maravilhoso agora de mudança de estilo de vida, de como você Exatamente. pode fazer uma educação para o movimento na pessoa, entendendo as limitações. Você falou aí de exercise snacks, você falou aí de quebra do comportamento sedentário. Vou aproveitar e vou fazer um jabá. Nós temos episódios da temporada anterior, que era a temporada resenha obesidade e emagrecimento. Os primeiros episódios da temporada de 2023, a gente fala lá de exercise snacks, depois fala de quebra de comportamento sedentário e para quem é assinante do Segundo Eu Começo, do Clube Segundo Eu Começo, tem uma live de 2 horas minha e do Cauê falando sobre o VILPA, que é o Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity, que são é uma espécie de snack, mas com atividades ali de 1 minuto, 2 minutos, que você faz no seu dia a dia, como por exemplo, você sai atrasado de casa e precisa andar mais rápido e fazer uma corridinha para não perder o metrô, para não perder o ônibus. Esse é um exemplo bem básico que os autores inclusive dão. A gente passou um tempão discutindo os trabalhos que tem sobre esse assunto, com as suas possíveis implicações práticas e as suas implicações na saúde. E você deu Maravilhoso. um super exemplo da sua prática mesmo acontecendo desse tipo de atuação. Pô, Dani, e isso me leva a uma pergunta minha, porque eu fiquei seguindo o seu roteiro até agora, mas tem uma Mas pergunta, pode mudar tudo. tem uma pergunta que é minha, que eu queria ter feito no episódio 1, na parte 1, que é tão simples, o que te levou, porque sempre me pergunto isso, por que te levou a querer estudar tanto obesidade e não as outras coisas? O que levou a Dani a querer estudar tanto sobre diabetes? Essa parte é uma parte que eu gosto muito de falar. Claro que eu falo muito das outras também, mas essa eu gosto bastante. Que, na verdade, eu tenho um irmão também, DM1, que tem diabetes tipo 1, desde os 3 anos, um irmão mais velho. Então, o que me levou a estudar foi justamente ele, né? As coisas que ele vivenciava, as dificuldades que ele tinha, as dificuldades que a nossa família tinha por ter pouco conhecimento sobre o assunto naquela época, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, sabia-se muito pouco sobre. Então, ver os meus pais, né, passando trabalho para entender como funcionava. Então, assim, na graduação eu já fiz um dos trabalhos era sobre o tratamento de diabetes com exercício, né, relação diabetes e exercício. Depois a coisa foi só aumentando mais, porque a minha ideia, o que eu queria mesmo era ser uma pessoa que, com o meu conhecimento, pudesse fazer com que as pessoas não passassem o trabalho nem o sofrimento que nós passamos. E que o meu irmão também, obviamente, né, que foi quem mais sofreu na pele isso, né? Então, a ideia de conversar sobre diabetes para pessoas leigas, se tu ajudar uma pessoa a entender melhor e tirar uma preocupação dela para o dia a dia com diabetes, eu já sou grata, porque aquela pessoa vai passar o que eu falei para ela, para outra pessoa a coisa se multiplica.
sabe? E o sofrimento diminui. Virou né? uma questão de Psicológico também. propósito. De propósito, total propósito. Total. Eu adoro, eu amo, eu faço esse trabalho do diabetes nas escolas, que é voluntário, Ah, você tem que né? contar um pouquinho Então, disso assim, aí. Tem que contar esse trabalho. o, dia, o diabetes nas escolas, ele é um projeto da Santa Casa de Belo Horizonte, que se espalhou pelo Brasil. Assim, então, eles estão montando vários centros de referência na cidade. Né? Então, eu fiz um treinamento e a ideia desse projeto é levar o conhecimento sobre o diabetes para as escolas, tá? Para os funcionários das escolas, professores, as pessoas que cuidam da alimentação, o porteiro que tem contato todo dia com a criança, para todo mundo que tem contato com essa criança que tem diabetes, saiba, entenda o que é e saiba o que fazer em caso de emergência. É muito importante, porque muitas crianças passam muita dificuldade na escola, as mães deixam de trabalhar para poder cuidar do seu filho, né? Enquanto a escola pode ser uma ajuda maravilhosa nisso, que faz com que a família fique tranquila, né, Alan? Faz com que a Poxa, família fique tranquila. Então, assim, porque é muito difícil, imagina ter uma criança, né, que está ali preocupada, aprendendo a lidar com a situação, e de repente a criança vai passar 4, 5 horas na escola. Coração na mão, né? com certeza se eu Então, perguntar para a mãe do meu irmão, ela vai contar episódios desses aí do que você está vários falando. episódios. Eu peguei meu irmão desmaiado na escola, então eu sou 4 anos mais nova que ele. Então eu vivia cuidando ele, eu também não ficava tranquila, né? Eu estava sempre atrás dele. Então, passamos muitos episódios, a nossa família, muitos episódios de hipoglicemias severas durante a noite. Meu pai viajava muito, então era eu pequena, junto com a minha mãe, a atender as hipoglicemias. Então, para mim, as noites eram difíceis. Eu tinha medo da noite, né? Porque era quando aconteciam as coisas mais graves. Então, é isso. Me levou que não adianta a gente ter o conhecimento e não passar nela. Então, é jogar para o mundo um conhecimento que possa realmente ser utilizado. E é um conhecimento baseado em ciências, né? Baseado nas referências da sociedade brasileira, né? Então, assim, a gente não pode passar conhecimento que não esteja nas diretrizes, né? Estudado, cuidado, É, dedicado, por, com a base exatamente. científica. Porque senão tu pode... A gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente diz, porque a gente pode fazer com que essa pessoa tenha uma hipo grave, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É a saúde, né? Então, não pode falar assim ao vento o que a gente acha. A gente não tem que achar nada, a gente tem que falar o que é, né? Então, assim, é isso. E esse Diabetes nas projeto, escolas é um projeto, esse projeto é lindo, é um projeto que a gente carrega muito com o coração, porque ele é realmente de passar educação para que essas crianças sejam olhadas, né? Que possam ser acudidas em caso de algum evento severo, para que elas possam ser acolhidas, acalmadas até, né? Durante algum evento, assim, um pelos projeto professores. desafiador, hein, Dani? É um projeto desafiador, é um projeto lindo, é um projeto que visa o bem-estar da criança, da família, até a escola, né? Para a escola saber o que fazer. Então, eu acho ele fantástico, é um projeto E muito bonito mesmo. como que é você teu objetivo é treinar as pessoas que lidam com as pessoas com diabetes, correto? Desde do pai até o professor, passando pela pessoa que está ali cuidando do Isso. portão da escola. Uhum. Você vai para a sala A de gente aula com passa essas o pessoas? básico. Como é que é? A gente pode fazer online, a gente pode. A última vez que nós fizemos, eu fui 2 tardes numa escola e eu atendi 6 turmas.
de 30 crianças cada uma. Né? Mas as A turmas, escola era pequena, os pais, a escola era pequena. Não, esse foi só para os para alunos. os alunos mesmo. Porque tem um aluno, tem um colega com diabetes. Tipo, Tá. né? Então, assim, muitas vezes a escola nos chama, diz que precisa de um treinamento para os professores, né, para a equipe escolar. E essa escola nos recebeu também, porque tem escolas que não abrem a porta para a gente, né, Alain? E essa escola nos recebeu muito bem, os professores participaram muito, os professores fizeram trabalhos em cima do que a gente falou, professor de ciências, sabe? Então foi uma coisa muito bacana. Esse projeto é realmente muito bonito. Tenho orgulho, assim, de fazer parte dele, né? E é isso. E vocês têm algum retorno desse projeto já de episódios que tenham acontecido, que esse conhecimento ajudou? Já tem alguma coisa nesse sentido? Tem quanto tempo o projeto, Dani? Bastante tempo já. Aqui, em Porto Alegre, eu estou há 1 ano. Faz 1 ano que a gente implementou aqui. Mas esse projeto existe há quanto tempo, você sabe? Ele começou no início um pouco antes da pandemia ali. Tá. Então, Aí tiveram que parar, era presencial, aí foram para o online. Então tinha já um tempo antes, mas não era muito tempo não até. Que vergonha não saber desde quando existe. Mas é pouco tempo. A gente tá falando de mais ou menos 4 anos, provavelmente. E você, Exatamente. dentro desses 4 anos, e dentro desse 1 ano que você está participando do projeto ativamente, você tem feedbacks de pais ou de alunos ou da própria escola de dizer, olha, aconteceu isso, esse conhecimento aqui ajudou, a galera, a garotada aqui está mais tranquila? Até bullying nela, nos chamam muito por bullying também. Entre os alunos. Então, entre os alunos. Então, o conhecimento mesmo gera essa empatia, né, com o colega e diminui o bullying, né? Porque muitas vezes a criança com diabetes tem que sair antes para pegar um lanche em caso esteja sentido com hipo, né? Então a gente incentiva, a gente explica bem o que é hipo e a gente incentiva que o melhor amigo tenha com ele umas balinhas, tenha com ele uma mini coca normal, aquelas pequenas, né? O que a criança geralmente usa para sair de um quadro de hipo, né? Então, assim, a gente incentiva o melhor aluno a sempre ter, a própria criança sempre ter, a gente chama de kit hipoglicemia, né? Até para depois da aula de educação física, escolar também. Então, esse kit tem que estar sempre com a criança, a gente incentiva o professor a ter umas balinhas na gaveta, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, quando o colega começa a demonstrar, ou às vezes já reconhece, alguém perto tenha já como resolver a situação para ela não se agravar. Pô, que legal. É um trabalho de educação fantástico, Dani. É maravilhoso, maravilhoso. Mas a recompensa é muito maior do que o trabalho que dá. Então, mas eu tô falando um trabalho fantástico da beleza que é mesmo, nesse sentido que eu tô falando. Exatamente, da beleza que é. Ele é realmente muito importante, porque tu pegando essa parte da escola, porque existem muitas crianças com diabetes, né? Em idade escolar, obviamente, um dia vão chegar em idade escolar, né? E para os pais terem essa segurança de que ele vai ser visto, né? Porque existem histórias de que o professor não deixou a criança sair, disse que estava com hipo, o professor, não, agora tu não vai sair. E a criança saiu mesmo assim da sala, só que ninguém foi com ele, e ele acabou desmaiando no caminho. Caramba. Né? Onde ele ia pegar alguma coisa para comer, alguma coisa assim. Então, a gente incentiva essas coisas. Às vezes está com uma hiperglicemia, e o professor não deixa sair para tomar água, não deixa sair para fazer xixi. Então, tem resistência de vários lados, né? E com o básico da educação, a gente consegue mudar isso. Pô, isso deve dar um impacto bem, bem interessante, Dani. Importante. Porque multiplica, né? Essas pessoas vão fazendo, passando para os outros, e a coisa fica boa. E assim, para a escola, né? Eu, se tivesse uma escola, eu queria saber sobre diabetes,
né? Porque com certeza algum aluno, pode ser que não tenha hoje, mas com certeza vai aparecer. E do mesmo jeito que eu atendi também uma menina que estava em lista de transplante pulmonar. E eu não sabia sobre exercício físico para a pessoa que vai fazer transplante, né? Então a gente vai atrás da informação, a gente fala com o médico, a gente fala com todo mundo que tem que falar, que possa, para tu passar uma coisa eficiente, que não vai prejudicar aquela pessoa, que seja apropriado para ela naquele momento, né? Então ela fez aula comigo, inclusive com oxigênio junto, sabe? Então assim, na rede. Então são coisas que a gente tem que fazer. Então, assim, o que eu quero dizer é que se eu tivesse uma criança em sala de aula com diabetes, eu ia querer ficar eu em segurança para saber como agir, deixar aquela criança bem, né, para ficar segura para poder realmente estudar, aproveitar as coisas da escola, né? Sim, sim. Pô, eu já tô achando que foi bom eu ter deixado essa pergunta para o final, não ter feito no início, que seria o normal, fazer essa pergunta no início. Por que que você resolveu estudar esse Sim. assunto? Mas foi bom porque a gente está caminhando aqui pro final do nosso episódio Hum. e termina com uma história, começa a caminhar para o final com uma história bem, bem bacana e que mostra a sua atuação aí, a sua preocupação nas várias frentes, né? Desde a da sala, como personal, nas escolas, com as crianças, com os pais das crianças, com os professores. Tem muito trabalho pela frente, imagino eu, Dani. Tem bastante perspectiva. Eu tenho perspectiva, o aparelho também contribui para falar errado, muito boa, sabe? Ela é muito boa de realmente, pela palavra que a gente repetiu aqui várias vezes, o propósito, né? Eu vou trabalhar feliz, porque eu sei que eu estou mexendo justamente com a saúde das pessoas, que é o bem maior que a gente tem. Então, eu me sinto importante naquele momento, sabe? Eu gosto disso. Só que junto com isso vem uma grande responsabilidade. A gente tem que estudar a fisiologia da doença. O diabetes não vem sozinho, né? Geralmente vem com a hipertensão, vem com um problema cardiovascular, vem com algumas Com também com obesidade. neuropatia, obesidade, neuropatia, retinopatia, pode, né? Claro que não são todas as pessoas que têm isso, mas sim, ela pode aparecer. E a gente tem que entender de toda essa parte também, né? De como isso influencia. E a gente tem que também entender dos medicamentos. Isso tudo, não é assim, mas eu tenho que saber tudo decora. Não, eu no início eu usava uma cola. Assim, eu plastifiquei, tá? Para ter comigo, eu plastifiquei as insulinas, seus horários de ação, tempo de duração, isso tudo, porque eu ainda não tinha isso, né? Então, assim, quando eu ia atender uma pessoa, eu puxava aquilo ali, fazia a relação do que ela estava me dizendo, e aí eu sabia o que estava acontecendo. Então, assim, é ter a responsabilidade para tu te proteger e proteger também, principalmente a pessoa com diabetes que tu está atendendo, né? Porque no momento que tu causa uma experiência traumática, uma experiência ruim, vamos supor que uma hipoglicemia grave durante o exercício, é o que mais eles têm medo. E aí a pessoa não volta. E aí já acha que o exercício é ruim para o diabetes, entendeu? Então a gente é tudo linkado, né? A gente tem que fazer com que a experiência seja boa, né? Por isso entender, e se eu chegar com agora tem uma partezinha que é legal. Se eu chegar com uma glicemia baixa, né? Muito baixa, o que eu faço, né? Para começar ali, tu pode usar então algum suplemento, ou tu pode fazer um lanche, né? E aí tu parte para o treino. Não é em hipo ainda, tá? Tô falando de uma glicemia um pouco mais baixa, assim, 90, tá? E aí a pessoa, tu sabe que vai fazer o exercício, vai baixar, então tu tem o risco de fazer uma hipo. Quando tu come alguma coisa, né, específica, não específica, quando tu come mesmo, tu pega essa glicemia, pode baixar, mas
mas durante o treino tu vai ter essa compensação pelo alimento que tu usou, né? E aí linkando isso a que tipo de exercício fazer, né? Então, se a pessoa chega com uma glicemia mais baixa, não vou colocar ela a correr ou caminhar, porque vai baixar mais essa glicemia. Então, eu começo com um exercício de força, né? Um exercício de força com uma intensidade um pouco maior. Aí a intensidade tu interpreta como carga, número de repetições, intervalo, né? É aí que a gente mexe na intensidade. Então, saber isso também para o profissional de educação física é de extrema importância, porque tu não coloca a coluna em risco, tá? Oferecer água se a pessoa está em hiperglicemia, né? Cuidar, fazer, por isso a importância do teste glicêmico, né? Da glicemia antes, durante e depois do exercício, né? Para a gente ver realmente. Aprendi muito com uma menina que eu nunca tinha atendido, a menina que usava bomba de insulina, aprendi muito com ela. E tu aprende muito, a gente aprende muito com quem tem diabetes, né? Eles têm a experiência real. Pois é. Aí tu escutando sobre eles, e a gente tem que enaltecer isso, sabe? Não dizer assim que a gente vai ensinar algumas coisas que a pessoa não sabe nada. Não, tu pergunta para a pessoa o que tu sabe sobre, né? Quais são as tuas dificuldades no diabetes, para aí tu saber mais ou menos o que tu vai conversar com essa pessoa, né? Porque eles sabem muito sobre a sua resposta, né? Então assim, é isso, né? Saber que for fazer uma luta, alguma coisa assim, pode subir. Se tu vai jogar um futebol muito intenso, lá que faz corre, para, né? Ou a musculação pesada, tu pode sair com ela mais alta, mas não quer dizer que isso vai te prejudicar o tratamento, porque depois ela tende a baixar, justamente porque está trabalhando musculatura e vai captar mais glicose, né? Então, mas tu pega um aluno que não está fazendo, tu avisa, olha, cuida mais da tua glicemia hoje, pode ser que ela baixe, né? E a partir disso, quando tu anota as coisas ali para o aluno, ele tem como levar para o médico, a resposta dele é o exercício, aí ele, se precisar, vai mexer na prescrição. Então, são coisas muito bacanas, isso é maravilhoso. E muitas vezes os médicos não sabem para quem indicar para fazer esse atendimento, justamente porque não tem tanta gente assim estudando sobre, né? Eles não têm Então, confiança de passar. Não tem confiança, exatamente. Então, assim, eu, como mãe, né, se a Isabela tivesse, com certeza eu ia procurar alguém que soubesse, no mínimo, agir em caso de hipoglicemia, né? E daí tu sabe que a criança não está correndo risco. Se acontecer, a gente vai conseguir resolver, né? A gente vai estar atento para pegar até um pouco antes de acontecer, né? Atento aos sinais. Então, o nosso papel é muito importante, né? A gente trabalha na prevenção, a gente trabalha no tratamento, né? Então, eu acho realmente a educação física não é uma carreira, é uma profissão que tem muita chance de mudar a vida das pessoas, e eu acredito muito nisso. Isso que me dá força para continuar, porque eu acho a nossa profissão linda. A gente consegue realmente mudar a qualidade de vida, a saúde das pessoas, né? A gente não concorda em relação ao frio, mas isso aí a gente converge 100%, Dani. Sorte de quem pode ser atendido por você. Só isso que eu tenho para te dizer. Querido, imagina. E aproveitar essa sua fala para pedir, antes de eu me despedir aqui do pessoal, a gente chegou aqui no nosso horário, para pedir para você fazer as suas considerações finais. Fica à vontade para falar o que você quiser, dar o recado que você quiser. Tá bem. Minhas considerações finais. Para quem tem diabetes, pratique exercício, procure um profissional que entenda, né, do assunto. Se não tem a possibilidade de ter um professor particular, eu mesmo sou professora também de sala, a gente consegue atender bem, a gente consegue fazer as prescrições corretas. Nutricionista, fundamental. E assim, faça do exercício
o seu dia a dia, faça com que ele faça parte do seu dia a dia, né? Porque com certeza tem o resultado. Para os profissionais de educação física, o que eu falo é estude sobre o assunto, porque com certeza, se não apareceu ainda, aparecerá uma pessoa que tem diabetes para ti, com certeza, não vai ser uma nem duas, porque o tipo 2 está aí, com muitos casos, tipo 1 também a gente recebe, tipo 2 é 90% dos casos, então a gente tem que estar, no mínimo, saber proteger essa pessoa e não piorar o quadro dessa pessoa, uma prescrição errada, né? E procure pessoas que entendam para aprender, faça cursos, né? Pergunte, não tenha vergonha de perguntar, né? É isso. Perfeito, Dani. Dani, muito obrigado por você ter aceitado o desafio de vir aqui fazer parte do podcast, falar um pouquinho sobre esse assunto que não é fácil de falar, contar um pouquinho da sua história, contar a sua experiência com essa generosidade que eu já conhecia e agora o nosso público passou a conhecer. Espero ter mais encontros como esse com você e espero que um dia a gente possa fazer isso de maneira presencial, Presencial. que é bem mais legal, mas de qualquer forma, fica aqui minha gratidão por sua generosidade de passar o seu conteúdo para a gente. Imagina, eu que agradeço, tu sabe que eu sou muito fã do teu trabalho, desde o tempo da Bodytech, né? Que eu sempre assisto tudo, assistia todas as tuas palestras e sempre conversei muito contigo, porque tu é uma referência, assim, de caráter, de profissional, então, para mim é uma honra ser convidada por ti. Tu querer me ouvir já é maravilhoso. A honra é toda minha, Dani. Foi muito legal. Muito, muito, muito obrigado. É bom poder fazer uma dobradinha contigo novamente, depois de ter feito na Bodytech. Um grande beijo. Querido. Pessoal beijo. que assistiu até aqui, muito obrigado. Não deixa de curtir, compartilhar e considere fazer parte da assinatura do Clube Segunda Eu Começo, que tem muito conteúdo legal lá dentro, abordando todos esses assuntos que a gente trata aqui no podcast com mais profundidade. Um grande beijo e até o próximo episódio.